Uma empresa que exigiu certidão de antecedentes criminais na hora da contratação foi condenada a indenizar uma trabalhadora. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Quais são os documentos que uma empresa pode exigir na hora de contratar uma pessoa? A certidão de antecedentes criminais, por exemplo, pode constranger o funcionário? Eu acho que já é uma falta de respeito, assim, com a pessoa, né? Mesmo se ela tiver algum antecedente criminal, acho que ela merece uma nova chance na sociedade, né? Hoje em dia, as pessoas, a gente não sabe se elas são ou não, de alguma forma, direitas ou não, né? Muitas vezes deixa a pessoa constrangida, né? A pessoa acha que pensa, poxa, será que ele está achando que eu sou um bandido, achando que eu vou roubar a empresa dele? Uma atendente de telemarketing da Paraíba também achou errado a empresa pedir a certidão de antecedentes criminais na hora de contratá-la e por isso se recusou a entregar o documento. Ela não foi admitida e decidiu recorrer à justiça. Em defesa, a empresa teria informado que a função que seria exercida pela mulher lhe daria acesso a dados sigilosos de clientes, como o número do cartão de crédito e dados bancários, o que justificaria a exigência. De acordo com este advogado, não existe nenhuma lei que proíba uma empresa de pedir a certidão de antecedentes criminais a um funcionário, até porque o documento é público. A certidão de antecedentes criminais, ela tem um divisor na jurisprudência. A lei não estabelece a certidão de antecedentes criminais como um documento que pode ou não pode ser exigido. O Tribunal Regional da Paraíba negou o pedido da trabalhadora, mas no TST o entendimento é de que houve sim violação à lei que proíbe práticas discriminatórias e por isso condenou a empresa a pagar R$2.000 por dano moral à mulher. Mesmo gerando polêmica, tem gente que acha que esta certidão pode evitar problemas futuros dentro de uma empresa. Eu acho certo, porque pode ter muito bandido solto aí querendo se empregar. O caso é polêmico e por isso a gente recebe aqui no estúdio o advogado Dr. Ronaldo Tolentino, especialista em Direito do Trabalho. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Fred. Bom, a gente viu aí na reportagem, né, doutor, que pedir certidão de antecedentes é um caso que gera algum constrangimento. No caso, as empresas, elas podem pedir essa certidão? Fred, primeiramente, boa tarde, telespectadores. Como bem disse o advogado, o colega que falou na matéria, não há nenhuma lei que proíba a empresa de pedir a certidão de antecedentes criminais ou creditícia, né, SPC e Serasa. Mas pode gerar algum constrangimento. Isso. O que existe é uma lei, tanto na Constituição como a Lei 9.025, exige a discriminação para a contratação de empregado em razão da sua condição humana, né? Sexo, raça, cor, idade, nessas condições. Agora, não, isso aí já é essa questão da ficha de antecedente criminal já é uma extensão da norma que alguns magistrados vêm dando, apesar da questão ainda ser bastante polêmica e estar dividida nos tribunais. No caso de uma pessoa que pede, né, exigida dela essa certidão de antecedentes e ela teve algum problema, no passado, ela pode ser não contratada. E aí sim caracteriza algum tipo de discriminação ou não? Olha, Fred, é uma questão, como eu disse, bastante polêmica. Vamos dar um exemplo. Você vai contratar um bancário e aí você pede a ficha de antecedentes criminais desse tipo bancário. E aí vem uma ficha onde ele tem um rol extenso de processos criminais de estelionato. Vai se contratar este empregado para a função de um bancário? Amanhã acontece algum problema, este funcionário pratica algum crime, vai se culpar a instituição, porque não teve o cuidado de verificar que aquele funcionário já respondia a diversos processos criminais de estelionato. Então, isso é uma questão muito delicada, varia de função para função. Você vai contratar um vigilante, um vigia armado, e aí você pede a ficha de antecedentes criminais e vê que aquele candidato tem um rol extenso de responder a crimes de furto, de roubo, de assalto. E aí, vai se contratar esse vigia, colocar uma arma na mão dele para vigiar um patrimônio, para vigiar uma residência? A questão é bem delicada. Mesmo no caso aí, né, hipotético que nós estamos conversando aqui, se esse profissional ele já cumpriu uma suposta pena, está zerado, não deve nada para a justiça nem para a sociedade. Mesmo assim, se ele, na hora de buscar um emprego, for negado, esse emprego for negado, não caracteriza a discriminação? Sim, caracteriza discriminação. Isso tem que ser visto muito caso a caso, né? Há uma discriminação, até porque o Código Penal também se rege pela ressocialização
do réu após cumprida a pena. Sim, mas essas questões, como disse, são muito delicadas, caso a caso. A sociedade como um todo vem mudando, a sociedade como um todo vive, e como digo, num todo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vive um clima de insegurança, onde cada vez mais o cidadão é mais vigiado. A sensação de insegurança é que acaba gerando esse excesso de cautela, de pedir certidão de tudo, de estar sempre desconfiando. O próprio poder público, Fred, você vê, o poder público pune a empresa, mas a maioria dos editais de concurso público exige que o candidato, para tomar posse no cargo, traga a certidão de antecedentes criminais. Você vê a contradição do próprio poder público. Polêmico, né? Doutor Ronaldo Tolentino, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. Bom fim de semana. Obrigado. Boa tarde.